E é a partir de Lucas capítulo 15, o seu versos 1 até 7, que diz o seguinte: Todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Contudo, os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhe contou essa parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e então vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que acham que não precisam se arrepender. Quando a gente começa essa parábola, aqui, a partir da perspectiva do Lucas, abre múltiplas interpretações. A gente consegue ir aqui por diversos caminhos interpretativos acerca dessa parábola. Só que ela também é contada no Evangelho de Mateus. E aí eu convidaria você a abrir a sua Bíblia também lá no Evangelho de Mateus. Você deixa assim um dedinho no Lucas, mas aí você vai lá no Mateus também, porque depois nós vamos voltar para o Lucas. Lá em Mateus, capítulo 18, ali nos seus versículos mais ou menos de 10 até a 14, Jesus também está contando essa parábola. Lucas, ele coloca essa história num combo de parábolas. Então Lucas ele pega várias parábolas que Jesus contou e aí ele coloca assim, um pack de parábolas, vai contando em sequência. Não tem muito contexto. Já o Mateus coloca dentro de um contexto. Ele vai explicar onde é que Jesus está. E Jesus está com fariseus, com publicanos, com discípulos, inclusive vai ter crianças aí onde Jesus está contando essa parábola. O Evangelho de Mateus, lá no seu capítulo 18, ele inicia com uma pergunta que é muito importante para que a gente possa entender por que é que Jesus está contando essa parábola. Veja o seu versículo 1 do Evangelho de Mateus, capítulo 18. Quem é o maior no reino dos céus? Reino dos céus e reino de Deus, expressões sinônimas. O Mateus gosta de usar reino dos céus. O Lucas e o Marcos gostam de reino de Deus. Essa pergunta aqui muda absolutamente tudo sobre o que nós entendemos a respeito da parábola da ovelha perdida, principalmente a nossa versão infantilizada que nós aprendemos acerca dela. Nós temos uma certa tendência de terceirizar as palavras de Jesus. A gente vê as palavras de Jesus, ó aqui, ó, Jesus está falando isso aqui para você, ó. Presta atenção, ó. Você está vendo o que Jesus está ensinando? Isso aí é para você. Tá vendo? Aqui, igreja, isso que Jesus está falando, ó, para você. Mas Jesus não conta suas parábolas assim, ou nem sempre assim. Ele chama a gente para dentro da parábola. Ele coloca a gente dentro do texto bíblico. A grande maioria de nós, se você veio aí já do meio evangélico, né, do meio cristão, você aprendeu que essa ovelha perdida é quem? É o irmão que se afastou da igreja, não é? É o irmão que foi embora da igreja, a irmã que foi embora da igreja. Aí o que tem que fazer? O Lucas e o Mark tem que ir lá atrás dessa ovelha que estão perdida aí, dessa assombração aí que resolveu ir embora. Aí a gente vai lá e traz de novo essa ovelha perdida. Vem aqui, irmão, vem congregar aqui com a gente. Fique aqui junto com a gente. Muito embora essa seja uma atitude legítima, que fique claro. Realmente, se você sente falta de alguém na igreja, realmente vá atrás dessa pessoa. Queira saber por que se afastou, por que foi embora. É uma atitude legítima de cuidado, de amor. Às vezes você tem esse dom de ir atrás das pessoas e carregar pessoas no colo. E às vezes você tira a dor daquela pessoa que ela tinha. Realmente tem gente que vai embora por inúmeros motivos. E se você sente falta de alguém, realmente faça isso. Eu não estou dizendo para você que a gente não deve assim se preocupar com os irmãos que decidiram ir embora da igreja. Não, muito pelo contrário. Eu só estou dizendo que esse contexto não existe aqui. Não tem uma igreja aqui. Jesus não está falando para uma comunidade, ele está falando para pessoas, ele está falando para discípulos. Se essas pessoas vão se reunir algum dia no Renascença em 2025, isso Jesus ele não está muito nos planos dele. É claro que é legítimo irmos atrás das pessoas, mas não é o contexto.
Não é isso que está acontecendo aqui. Mas esse questionamento dos discípulos é um questionamento válido, há um desejo velado, ecoa nos nossos dias de hoje. Essa pergunta aí de quem é o maior no reino de Deus? Quem é que manda mais aqui, hein? Quem é que tem mais prestígio aqui? Quem é que tem mais valor? Qual é a vida que vale mais aqui? Entre a nossa comunidade, quem é que tem mais valor aqui dentro? E aí então Jesus ele responde esse questionamento com uma contralógica, uma lógica invertida, porque ele traz para o centro do debate crianças. Ele pega as crianças que estão ali e traz para o centro da discussão, Mateus capítulo 18, versículos 3 e 4. Se você está aí, observe que ele diz o seguinte: a não ser que vocês mudem, a não ser que vocês se arrependam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Uma absurda contralógica do mundo, porque para aquela cultura, criança não vale absolutamente nada. Não tem valor. Mulher e criança, ali eles não valem muita coisa, entendeu? Para você ter uma ideia, quando a gente traz isso para o nosso contexto, a nível de Brasil, o Brasil reconheceu criança e adolescente como um sujeito digno de direitos e deveres somente há 35 anos atrás. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem 35 anos. Os anos 90. Eu nasci em 88, nem tinha valor ainda. A partir dos anos 90 que eu comecei a valer alguma coisa. E ó que a gente ainda assim nem está conseguindo muita coisa, né? Criança ainda não está valendo muita coisa, né? A gente ainda não trata a criança com um devido respeito. É nesse ambiente aqui que Jesus está. Com publicanos, com pecadores, ele está com os fariseus, com os mestres da lei, ele chama criança para o ambiente. Nesse contexto aqui, há 2000 anos atrás, uma criança não vale absolutamente nada. É nesse ambiente aqui que ele está inserido. E aí o Lucas destaca, agora você pode voltar lá para Lucas capítulo 15, a gente fica com o contexto de Mateus, mas agora a gente volta para o texto de Lucas capítulo 15, os versos 1 e 2, diz que os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo, contudo os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores, come com eles, esse homem ele dá valor para criança, vamos ficar reclamando desse homem. Aí é a partir disso daqui que a gente começa a entender o que é que Jesus está querendo começar a ensinar para nós, principalmente porque ele continua o seu ensino. Ele entra na história da ovelha perdida, no seu raciocínio, e veja o seu versículo 7 do capítulo 15. Ele diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Na próxima parábola, que também é importante, né? Nós estamos dentro de um contexto, Jesus está criando a sua tese, ele está colocando a defesa dele, de quem é o maior. E aí quando ele vai, a próxima parábola é a dracma perdida, é a moeda perdida. O que é que diz no seu versículo 10? O que é que Jesus diz? Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O argumento final de Jesus é a tão conhecida história do filho perdido. Do filho pródigo, lembra dessa história? O filho que vai embora, pede a parte dele na pensão, na herança, e aí depois ele fica, vai comer lavagem de porcos, aí ele se percebe indigno, e aí ele quer voltar para dentro de casa dele. A história seguinte que Jesus está contando, o final do capítulo 15, é sobre um filho que está completamente perdido de si, em si mesmo. Se perdeu aqui dentro de si. E naquela história, o que acontece no final? Quando o filho mais novo resolve voltar para casa, o filho mais velho faz o quê? Começa a reclamar que o filho mais novo está sendo aceito. O que acontece no final da história? Festa, celebração. Acontece novamente, de novo. O pai recebe o filho mais novo, ainda que com as reclamações do filho mais velho, e faz uma festa. É por isso que reino de Deus, esse conceito de reino de Deus, essa doutrina do reino de Deus, isso que tanto Jesus falou, foi a coisa que Jesus mais falou, é reino de Deus. Está sempre ligado ao argumento do arrependimento. Arrependimento como uma ideia de mudar a maneira de pensar, como pensar diferente, como expandir a consciência. Arrependam-se, transformem pela renovação da sua mente. Arrependimento a partir desse conceito, porque no reino de Deus, o forte não é o que consegue carregar todo mundo, entendeu? O forte no reino de Deus é o que se percebe fraco, é o que se percebe vulnerável,
é o que se deixa ser carregado. E o que Jesus está falando é absolutamente coerente com as outras parábolas que ele contou, inclusive com as parábolas que a gente já estudou aqui. Ele falou acerca de um fermento que é pequenininho, que é invisível, mas ele vai levedando toda a massa. Inclusive tem uma mulher que está mexendo com essa massa, não é tão óbvio. Ele falou sobre a semente que germina e cresce, embora a gente não saiba como, parte de uma coisinha pequenininha, inclusive o grão de mostarda, que é dizia Jesus, uma semente assim pequenininha, mas ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, ela vira uma árvore que começa a abrigar aves. As aves começam a fazer ninhos, ela começa a dar abrigo para outras, mas partiu daquele pequeno. Uma das profecias mais lindas acerca de Jesus é o que Isaías 53 escreve, onde o profeta diz a respeito de Jesus, isso 700 anos antes de Jesus, é que Jesus é o servo sofredor, um servo que sofre, um servo que chora, um servo que é rejeitado, um servo que lidar com as suas expressões humanas de fragilidade, com a sua vulnerabilidade. O reino começa a partir do desprezado. O reino de Deus parte de quem não tem valor, ou pelo menos para nós não tem valor. O reino de Deus parte do pequeno, do insignificante, do indigno. O reino de Deus, ele é absolutamente contra a lógica do mundo, porque eu não sei para você como é, eu sei como é para mim. Eu sei a respeito das minhas sombras, eu sei a respeito das minhas fragilidades. E essa ideia de que eu tenho que lidar comigo mesmo, de que eu tenho que lidar com a minha vulnerabilidade, com a minha fragilidade, isso é absolutamente desconfortável para mim. Eu não gosto da ideia de que eu tenho que depender de alguém. Eu odeio o fato de que alguém precisa me carregar. Eu não gosto da ideia de me sentir fraco, de me sentir vulnerável, de ter que abrir o meu coração, de ter que me entregar a alguém para que essa pessoa possa assim cuidar de mim. Eu depender de uma outra pessoa, isso assim é absolutamente desastroso para mim, para minha mente, é desconfortável, não é o que eu fui ensinado, porque eu estou inserido numa sociedade e principalmente no âmbito familiar do qual eu cresci sendo ensinado que eu preciso ser forte. Eu cresci sendo ensinado, principalmente por não ter uma figura masculina em casa, de que homem não chora. E homem precisa ser forte, entendeu? Essas coisas assim, de homem que chora, de homem que é vulnerável, de homem que é sensível, de homem que é atento aos detalhes, isso aí é coisinha de boiola, mariquinha, viadagem isso daí, entendeu? Todos esses termos pejorativos, eu cresci ouvindo isso. Todos esses termos pejorativos de uma sociedade tóxica e emocionalmente despreparada para lidar com as suas próprias emoções e, consequentemente, lidar com as emoções das outras pessoas. Em alguma instância, você já deve ter ouvido isso daí. De uma forma direta ou indireta, você foi acometido isso, seja pela sociedade, seja por você ficar dentro ali do seu âmbito familiar. Todos nós fomos ensinados que as nossas expressões de fragilidade, de sofrimento, de raiva, de ira, de rejeição, de choro, todas essas não são expressões hegemônicas de ser humano. Nós somos ensinados que isso não faz parte da gente. Em alguma instância, em algum momento, você foi ensinado que expressões de fragilidade humana, como choro, sofrimento, raiva, ira, depressão, isso é coisa do diabo. Isso não é coisa de cristão, isso não é coisa de Deus, isso aí é coisa de Satanás. Esse negócio de tristeza, essas coisas de raiva, de ira, de choro, essa situação que você vive na sua vida, é coisa do demo. Não é coisa de Deus, isso não faz parte de Deus. Só que acontece que isso não é coerente em Jesus. Não faz parte da vida humana de Jesus. Não faz parte de alguém que é apresentado pelo profeta como o servo sofredor. Não faz parte. Não faz parte do Deus encarnado que vem, assume a forma humana e chora. Que é vulnerável, que é fraco, que toma um tapa na cara e não revida. Que sente raiva, fica irado. Quando ele observa os mercadores no templo assim, fica irado. Não foi assim, perdeu a cabeça. Não, Jesus estava lúcido. Ele estava consciente do que ele estava fazendo. Jesus chegou no templo, ainda foi fazer um chicotinho ali assim, ainda para dar no lombo da galera. Demorou um tempo. Não fala pra gente, conta até 10 quando você ficar nervoso. Jesus contou até 1000.
Ele ficou lá fazendo o canivetinho dele, pediu o canivetinho, ficou fazendo, e aí depois é que então ele tem o acesso dele. Aí às vezes eu vejo pessoas tentando assim justificar, né, alguns teólogos, alguns professores, não, que não é assim, né, que Jesus ele ficou bravo, não é assim, porque a palavra no grego, que não sei o que, qual é o problema de Jesus expressar as suas expressões humanas, as suas características humanas? Qual é o problema de ser gente? Qual é o problema de sentir a rejeição, de ter o seu sofrimento diante de você e ter reações? Qual é o problema de Jesus? A pergunta, né, que os discípulos estão fazendo, essa ideia do quem é o maior no reino dos céus, isso aí você sabe que nasce de uma ilusão de autonomia, né? Porque se eu sou o maior, isso significa que eu não dependo de ninguém, meu amigo. Se eu sou grande, eu não preciso servir você não. É você que me serve. No nosso mundo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é? É uma ilusão de autonomia. Por isso que aí Jesus pega uma criança, traz para o centro do debate. Não é porque criança é bonitinha, é fofinha. É legal também, é bonitinha, é fofinha. Mas é porque criança sabe depender. Criança depende. Papai, eu tô com fome. Mamãe, tô com fome, tô com sede. Pega água para mim. Papai, mamãe, não consigo dormir. Vem aqui, senta, conta a historinha para mim. Mamãe, me leva para a escola. Mamãe, eu quero colo. Mamãe, tô chorando. Criança depende. E aí Jesus traz essa criança para o centro do debate. Perceba que quando nós estamos em Lucas capítulo 15, quando Lucas já está contando aqui a história para nós, quando você verificar ali, até é bonito você ter grifado isso daí na sua Bíblia, para você ter junto com você os versos 4 e 6 de Lucas capítulo 15. Os verbos de ação pertencem todo ao pastor. A ovelha não tem um verbo de ação. É o pastor que deixa as 99, é o pastor que vai atrás, encontra a ovelha, coloca a ovelha nos seus ombros, reúne os seus amigos e os seus vizinhos. A ovelha não tem um único verbo de ação. Ela não negocia, ela só aceita, ela não fica titubeando. A iniciativa é divina. Quando você pensar em buscar Deus, isso significa que Deus já buscou você. Você só tem o desejo de buscar a Deus porque um dia Deus já te buscou. Na terapia do reino, primeiro se vem graça, depois é que se vem uma resposta. Você responde se quiser ou não. A graça está posta no mundo. E aí nós respondemos se nós quisermos ou não. Mas vai chover sobre justos e injustos. Vai ser derramado graça sobre justos e injustos. Para um mundo que diz assim, olha, seja forte, dê conta de tudo, não chore, não mostre a sua fragilidade, não seja fraco, não demonstre a sua fraqueza. Na terapia do reino seja humano, seja gente, assim como Jesus também foi. Conheça-se, dê nome ao que você sente. Dê nome às suas expressões de fragilidade. Permita-se ser carregado. Permita-se ser cuidado. Todos nós, você e eu, todos nós aqui, toda a humanidade foi feito à imagem e semelhança do Deus Criador. Nós somos feitos à imago Dei, à imagem e semelhança de Deus, o Criador. E a gente não pode ficar tratando fragilidade humana como se fosse um defeito de fábrica da criação, entendeu? A gente não pode ficar dizendo, olha, isso daqui é de Deus, isso daqui é do diabo. A fragilidade humana, as nossas expressões humanas, elas são a condição para que a gente possa ser uma criatura. A nossa vida tem um valor absoluto e a raiz da nossa dignidade está aqui. O nosso valor não vem da nossa performance. O valor que nós temos não vem da nossa utilidade. A nossa dignidade não está no nosso talento, na nossa própria capacidade. O valor da nossa vida vem a partir daquilo que Deus diz ao nosso respeito. Porque foi Ele que nos criou, é Ele que nos chama pelo nome, é Ele que sabe quantos cabelos, fios de cabelos nós temos na nossa cabeça, é Ele que sabe quantos grãos de areia existem no mundo, é Ele que sabe quantas estrelas tem no mundo e chama cada uma pelo seu nome. Cada pessoa é uma imagem e semelhança do Deus Criador. E isso lhes confere um valor que é absoluto, absoluto. É tão absoluto que não cabe nas nossas categorias de medida. Não existe qual é a vida que vale mais. Não, a vida vale. A sua vida vale.
não importando a condição, não importando a mancha, não importando o pecado. A sua vida vale, a nossa vida vale. E é de uma densidade tão complexa, tão espiritual, que Deus fala assim, eu vou compartilhar com você uma vida de eternidade. Porque vida não é essa que acaba no túmulo, é essa que vai para a eternidade. Essa vida que você pode contabilizar, acaba, dura aí uns 70, 80, uns 100 anos se tu comer salada. Mas fora isso, não. A vida que tem valor é uma vida de uma densidade tão profunda que não cabe nas nossas categorias de medida. E Deus coloca isso na eternidade. A imago Dei permanece na gente, não importando a nossa mancha, não importando o nosso passado, não importando o nosso pecado. A imago Dei continua dentro de nós. Estava lendo uma dessas pesquisas recentes que a Organização Mundial da Saúde divulgou para nós. Agora, desde junho, julho, eles vêm divulgando os dados, principalmente porque nós entramos agora em Setembro Amarelo, né? Sabe que é um mês onde nós valorizamos a vida e principalmente também a prevenção do suicídio. Nesses últimos dados que eu gostaria de compartilhar com você, a Organização Mundial da Saúde disse que uma pessoa morre por suicídio a cada 40 segundos no mundo. Isso significa que enquanto nós vamos estar reunidos aqui nessas 2 horas, por volta de 150 pessoas vão tirar a sua própria vida. Quando você traz a realidade para o Brasil, nós temos cerca de 14 mil pessoas por ano tirando as suas próprias vidas. A dor dessas pessoas é tão grande, é tão grande, é tão grande, que a única solução que elas conseguem enxergar é mergulhar na morte, para ver se do outro lado tem alguma solução que ela ainda não encontrou aqui. São 38 pessoas por dia no Brasil tirando a sua própria vida. A OMS diz ainda que 90% desses casos poderiam ser prevenidos. Como? Com boa base de relação, apoio, rede de cuidado, construção de comunidade, construção de acompanhamento. Isso mostra que muitas vidas estão se perdendo, não porque elas não têm valor, porque a nossa vida tem valor, mas provavelmente elas não se percebem valorizadas. Alguém já disse que nós temos o desejo de sermos desejados. Alguém já disse para nós que o ser humano tem uma necessidade básica de ser aceito, de ser valorizado. Uma das maiores mentiras que a sociedade moderna tem pregado para nós é que se você tem uma vida, você é uma pessoa, entre aspas, fracassada ou que fracassou na vida, você não tem valor. Você perde o seu valor, principalmente se você estiver dentro do âmbito religioso. Dentro do âmbito religioso a gente descarta, hein? Dependendo do pecado que você pratica, assim, a gente descarta você, hein? Dependendo do pecado que você traz, a sua mancha, dependendo, você vai ser lembrado o resto da vida. É claro, meu irmão, que o pecado, ele deixa, assim, uma mancha na nossa vida. Isso, de fato, é. Mas ele não anula o nosso valor. Se você lembra de João capítulo 8, uma mulher foi flagrada em adultério. Você sabe o nome dela? Não sabe, né? Mas você sabe que ela é uma mulher que foi flagrada em adultério. Uma mancha, inclusive até hoje. Se você pensar no Davi, o que ele fez? Adultério. O que mais que ele fez? Mentira. Sanguinário, né? Matava gente. É assim que você lembra do Davi. Se você pensar na história do Pedro, qual é a característica do Pedro? Possessividade. Qual é a característica predominante no Tomé? Incredulidade. Você lembra das pessoas pelo que elas fizeram. E uma das maiores mentiras da nossa sociedade é colocar na nossa conta as nossas circunstâncias e não a nossa identidade que nós ganhamos em Deus. Uma das grandes mentiras que fica aqui dentro de nós é a mentira do filho pródigo. Ele é um filho perdido. Ele é um filho que desprezou o próprio pai, que foi comer com o chiqueiro. A gente não lembra que ele é um filho, né, restaurado, reintegrado. A gente não pensa nele num outro momento assim de glória, né? A gente sempre lembra, olha aí a atitude dele, ó o que ele fez na vida, fracassado. Tanto é tão fracassado que ele mesmo, quando ele está lá no meio dos porcos, no chiqueiro, que ele está comendo lavagem dos porcos, ele fala assim, eu não sou digno não. Não, eu perdi minha dignidade diante do meu pai. Eu não posso nem voltar para casa. Isso aqui que eu fiz é sem perdão. Essa é uma grande mentira que o mundo diz a nosso respeito. Nos definir pelas circunstâncias, pelo nosso histórico, e não pela identidade que nós temos em Deus. Porque naquela história, o pai nunca deixou de ter um filho.
Ele nunca deixou de ser filho pela marca dele, pelo que ele tinha feito. Não, o pai continuou o amando. A Imago Dei continuou lá. A imagem e semelhança de Deus continuou dentro dele, apesar de tudo que ele estava fazendo. Sabe o que é mais interessante? O pai sabia absolutamente tudo que ele estava fazendo e estava só esperando ele voltar para casa. Essa ideia de ficar anulando pessoas pelo seu passado, colocando mais peso na vida das pessoas, criticando, desvalorizando as pessoas pelos seus fracassos, pelas suas manchas, pelos seus pecados, pelas suas fragilidades, pelas suas vulnerabilidades, isso aí é tarefa dos fariseus e dos mestres da lei. Você viu aí? Você viu aí no versículo 1 e 2, onde eles dizem, os fariseus e os mestres da lei criticavam, esse homem anda com pecadores, come com eles, que homem sujo, fica andando com essa gente suja, com essa gente indigna, gente para chutar a ovelha, pessoal, gente para criticar a ovelha, para excluir a ovelha, abandonar a ovelha, para ficar acusando a ovelha, tem de monte já no mundo aí, tem de monte aí, talvez, provavelmente já fizeram com você. Essa massa aqui de 99 justos entre aspas, né? Justos entre aspas, fique claro isso. Essa massa aqui que acha que não precisa de arrependimento, isso aqui é segregação, viu? Isso aqui é uma turminha da enganação, que carrega uma falsa espiritualidade assim de uma vida bem resolvida. Por isso que precisa vir um pastor, precisa pegar essa ovelha que está afastada do seu ambiente, aí pega, carrega, limpa, lava, faz todo o cuidado, aí traz de volta, reinsere, reintegra essa ovelha novamente no rebanho, celebra. Porque eu não sei como é para você, talvez você se sinta assim fracassado, talvez você se sinta indigno porque você ainda não deu certo profissionalmente. Talvez nesse momento da sua vida você falava assim, poxa, eu queria ter outras coisas, hein? Já queria ter minha casa, queria ter meu carrinho, queria que meu filho estudasse em outro lugar, eu queria poder satisfazer os desejos da minha mulher, levá-la onde ela gosta de ir, eu gostaria de ter uma vida melhor, eu gostaria de poder oferecer mais, e você sente assim, poxa, não consigo financeiramente alcançar esse padrão que eu gostaria, sabe? Na minha vida, principalmente se você já está chegando perto dos 40, é o momento que a gente quer realizar coisas na vida. A gente quer começar a construir, né, o que nós vamos deixar. Eu não sei como é para vocês mulheres, eu não entendo muito sobre o universo feminino, mas para nós homens, essa ideia de desemprego, de não conseguir sustentar financeiramente de uma forma assim do qual a gente espera, isso é uma sensação de fraqueza tão grande para nós, tão grande. Quando a gente não consegue bancar a nossa própria casa, acho que não tem umas coisas mais tristes um homem desempregado, não conseguindo trazer o sustento para a própria casa, sabe? É ruim demais para nós. Talvez para o universo feminino seja uma maneira diferente de pensar. Talvez vocês estão ligados um pouco mais ao visual, né? Então vocês querem andar bonitas e joias e maquiadas. Tanto é que a grande tristeza da vida de uma mulher é quando ela chega num evento e aí encontra outra com o mesmo vestido, né? Fala assim, o homem não. O homem faz festa, né? Ele vira uma coisa de piada, assim, pro homem. O homem, ele não é muito ligado à sua aparência, entendeu? Você vê, se tiver eu aqui com essa skin aqui de garoto propaganda de botijão de gás, e tiver um carão bonitão aqui, saradão aqui, tudo assim, sem camisa, Reinaldo Gianecchini aí, Cauã Raymond, não sei quem é aí, mas se eu tiver mais dinheiro do que ele, eu tenho mais poder, eu mando mais. Não me importa se você é bonito ou não. Eu mando mais. Eu tenho mais poder sobre você. Eu tenho mais. Tanto é que você vê os bilionários, né? Os milionários, como que eles andam? Tudo de chinelo, camiseta, eles não estão nem aí, eles não estão preocupados. Para o homem, a sensação é o poder. Quem é o maior? Para a mulher, talvez seja um pouco da beleza, mas você vê que eu entendo pouco sobre o universo feminino. Mas se você convive com isso, talvez seja o dia de você ouvir que o seu valor, a sua dignidade não está posta na sua carteira de trabalho, não está posta na sua conta bancária. O seu valor, a sua dignidade não está enquanto você tem no banco agora. Não é isso. Está na Imago Dei. Está no que Deus diz ao nosso respeito. E Ele já disse que nós somos filhos e filhas de Deus. E talvez você tenha se divorciado. E aí você convive assim com sentimentos de culpa, sabe?
E aí você acorda no meio da noite, aí você fala assim, nossa, por que eu não fiz diferente, hein? Por que esse traste não fez diferente? Por que ele fez isso com a minha vida? Por que ele acabou com a minha vida? Porque para a sociedade você é uma pessoa fracassada, hein? Você é uma pessoa que sofre. Para os relacionamentos modernos, uma mulher que é divorciada, um homem que for divorciado é problemático. A sociedade fala que isso é problemático. E aí você convive com aquela sensação assim de culpa dentro de você e você fala, meu Deus, é aí que tá. Agora você precisa voltar e lembrar onde é que está a sua dignidade. E o seu valor, a sua dignidade, ela não está no seu estado civil. O seu valor, a sua dignidade não está no seu marido, não está na sua mulher, não está no seu convívio familiar. O seu valor, o nosso valor, não está na relação esposa, marido ali e mulher. Não, o nosso valor vem de uma relação pai e filho, pai e filha. Você é o meu filho amado, você é minha filha amada. É em você que eu tenho alegria, é em você que eu me comprazo. O nosso valor, a nossa dignidade vem do que Deus já disse ao nosso respeito. E Ele disse que nós somos filhos e que nós somos filhas de Deus, e isso é inegociável na nossa identidade, no nosso caráter, na nossa existência nessa vida. Seja qual for a circunstância, seja você uma pessoa desempregada, seja uma pessoa, você assim que você fala, eu estou falido financeiramente, seja você uma pessoa divorciada, uma pessoa que ainda não se encontrou, está assim cansada, está carregada pelos erros do seu passado, seja lá o que você for, o seu valor, a sua dignidade está no que Deus fala ao seu respeito. Isso não define você. E a prova disso é que Cristo morreu por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. Isso é. A sua vida realmente tem muito valor. A sua vida tem um valor absoluto em si mesmo. Mas lembre-se, é de uma densidade de realidade, de eternidade. Deus compartilha a vida com a gente, mas não é uma vida dimensionável, é uma vida eterna. E essa vida que tem um valor absoluto, sem medida para nós, ela ainda consegue ser multiplicada. E ela é multiplicada quando ela é celebrada em comunidade. Porque você pode atingir uma profunda consciência, um profundo entendimento de que sua vida pessoal ela tem um valor absoluto. É verdade. Eu acredito que, na verdade, ninguém aqui tem dúvida disso, né? Eu acho que você não tem dúvidas que a sua vida vale muito, que a vida de cada pessoa aqui vale muito. Eu acho que você não deve duvidar disso daí. Mas só que isso daí pode se tornar um projeto individualista de autoajuda, hein? Pode ser. Se você começar a se isolar, pode ser. Porque a sua vida tem um valor absoluto, sim. É verdade. Mas o reino de Deus, ele acontece quando a vida ela é compartilhada, ela é celebrada em comunidade. Há muito valor na sua vida pessoal, mas o reino de Deus ele é completo quando nós celebramos. Quando nós celebramos a vida em coletividade, em comunidade. Olha só, perceba que na parábola aí o pastor ele não celebra sozinho. Ele chamou os seus amigos, os seus vizinhos, e ele disse o seguinte, olha, alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Quando a gente lê essa parábola de Lucas 15, e na verdade todas as outras parábolas que vão ter em Lucas 15, as 3 parábolas que nós vamos estudar a partir de agora, parece que a ideia principal aqui é restauração. E de fato tem sim, se você quiser interpretar as parábolas dessa forma, não tem problema. Mas o X da questão aqui, o que é de verdade mesmo, é reintegração. É voltar a você ao seu lugar de origem. Porque a ovelha, ela estava perdida. E ela então é reinserida no rebanho. O que acontece no final? Festa, celebração dos céus. Um pecador se arrependeu, um pecador mudou a mente de que, olha, eu não preciso ficar sozinho, eu posso ser carregado, eu posso ser fragilizado, eu posso ser uma pessoa vulnerável e voltar ao meu convívio. A moeda, a próxima história, a dracma perdida, está ali e ela vai ser reinserida no tesouro. O que acontece no final? Festa. Celebração. A mulher perdeu um dia de trabalho. A dracma significava um dia de trabalho. Ela perdeu uma moeda. E aí ela faz uma festa quando ela encontra essa moeda. Talvez a festa custou mais caro que a própria moeda que ela tinha perdido. Mas festa, celebração. Chama todo mundo, vamos celebrar. O filho, ele estava perdido. Ele é reintegrado à sua casa.
a sua família. O que é que o pai faz no final? Festa, celebração. Mata o melhor novilho que tem aí, vamos fazer um churrasco, vamos celebrar. Tem festas dos céus acontecendo. As 3 histórias em sequência aqui terminam em festa. Uma reintegração do nosso lugar, porque a nossa vida é importante, mas o reino de Deus, ele acontece em completude na comunidade, na coletividade. Quando nós voltamos aos dados agora de julho, de junho, divulgados pela Organização Mundial da Saúde, eles dizem que 1 em cada 6 pessoas declara se sentir sozinha com frequência. 1 em cada 6 pessoas no mundo se sente sozinha. E eu escuto, não de 1, não de 2, não de 3, de várias pessoas já da nossa comunidade que eu me sinto sozinho. Eu não venho à igreja e ninguém fala comigo. Ninguém me mandou uma mensagem. Ninguém lembrou de mim. Quando nós vamos aos dados da OMS de 1 a cada 6 pessoas sozinhas no mundo, essas pessoas que se afirmam se sentirem sozinhas, os maiores índices estão entre os idosos, o que já era conhecido por nós, né? Nós já sabíamos disso. Os idosos geralmente eles já vêm nessa estatística de se sentirem sozinhos, mas pasme agora, nessa última, os adolescentes de 13 a 17 anos. Os adolescentes de 13 a 17 anos têm se sentido sozinhos. A solidão tem um impacto tão grande na saúde mental que ela eleva o risco de morte em magnitude comparável a fumar 15 cigarros por dia. Ela aumenta, inclusive, o risco de doenças cardiovasculares e AVC. Imagina um adolescente de 13 a 17 anos fumando 15 cigarros por dia. É o mesmo efeito que tem a solidão na vida dele. E isso para uma sociedade que está hiperconectada. Nós somos a era da hiperconexão, mas paradoxalmente da solidão crônica. E isso mostra algumas coisas para nós. Isso nos ensina algumas coisas. Ensina que solidão não é apenas ausência de companhia, mas é a ausência de pertencimento, porque as interações virtuais elas não estão alimentando a alma. Talvez você faça parte da família em Cristo, venha aqui na família em Cristo, frequente a família em Cristo, mas você não pertença. Não tem um senso de pertencimento da família em Cristo, onde você diz, isso aqui é minha igreja, isso aqui é onde eu me sinto bem, é aqui onde eu tenho conexões, é aqui que eu construo a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida da minha família está aqui. Talvez ainda falte esse senso de pertencimento para você. E pode ser que você esteja aqui rodeado de um monte de gente, mas você não está ainda se sentindo pertencente a essa comunidade, você ainda se sente sozinho. E nós estamos em tempos que nós precisamos com urgência de construção de relações saudáveis. É urgente que a gente construa igrejas onde nós podemos ter espaços com menos shows, menos pirotecnia e com mais espaços onde a gente pode assumir a nossa fragilidade, onde nós podemos ter as nossas expressões humanas e não sermos julgadas por elas. É urgente tempos de construção de relação saudável, onde você pode reafirmar a sua dignidade, não pelo que você tem, não pelo que você faz, mas por uma profunda consciência de que todos nós somos iguais diante de Deus, filhos e filhas diante dele, independente do nosso status, independente da nossa posição social, independente da nossa conta bancária, independente do carro que você chega, independente da roupa que você usa, independente. Nós precisamos construir comunidades que tenham esse senso de pertencimento, de coletividade, onde eu posso dizer, essa aqui é a minha comunidade, uma comunidade que se alegra, uma comunidade que faz festa com quem se arrepende, com quem muda de ideia e percebe, eu não sou sozinho, eu não fui feito para ficar sozinho, eu fui feito para ficar em comunidade. A gente celebra, né? A gente faz festa quando alguém escuta a nossa fragilidade sem julgamento, não faz? Não é assim quando você conversa com uma pessoa e aquela pessoa escuta você sem olhos de julgamento e aí você celebra, né? Tanto é que essa pessoa fica tão legal que aí ela começa a ser recomendada para outras pessoas, né? Fala com fulano. É uma delícia falar com esse irmão, eu celebro a vida dele, porque ele me escuta, ele sabe me tratar bem, eu consigo ser frágil diante dele, fala com ele que ele vai te ajudar, a gente celebra, a gente faz festa. A gente faz festa quando a gente
pode ouvir que a nossa dignidade ainda está posta no mundo, independente do que o mundo diz a respeito de nós, de que ainda nós somos filhos. Ainda que o mundo diga o contrário muitas vezes pra gente. A gente precisa ser lembrado, a gente precisa de relações saudáveis que lembrem, olha, você não é o que você tem. Não estou aqui sentado com você pelo que você faz, pelo seu status. É uma relação desinteressada. Nós estamos aqui porque nós somos dignos diante de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus. Nós sentamos à mesa e nós celebramos isso. A gente faz festa quando a gente é carregado, quando a gente é cuidado, quando alguém traz de novo a gente para o convívio. A gente celebra. Isso é festa no céu. É um pecador que se arrependeu. Não é um pecador que se arrepende somente da sua falha, mas é que muda a sua consciência de que nós não fomos feitos para ficarmos sozinhos. Não é o que a Bíblia fala pra gente, né? Que nós temos amigos que são mais chegados do que irmãos? Nós precisamos de uma construção de comunidade onde a gente possa ter relações saudáveis de amizade. Porque eu sei que relacionamentos familiares todos nós temos. Mas essa ideia de que o seu pai é o seu melhor amigo, o seu filho é o seu melhor amigo, a sua filha é a sua melhor amiga, a sua mãe é a sua melhor amiga, tem um teto. Meu marido é o meu melhor amigo, a minha esposa é minha melhor amiga, tem um teto. Porque tem certas coisas que você não pode falar para sua mulher, senão você destrói a sua mulher. Você não pode. Tem certas coisas dentro de você que é papo de homem, é coisa de homem. Você precisa conversar com outro homem. E tem certas coisas de mulher que é coisa de mulher. Tem que conversar com a sua amiga, não com o seu marido. Porque seu marido escuta, ele vai falar assim, complicado, né? Fala, tô triste. Ela fala, só não fica triste. Então tem certas coisas que é sua mulher. Tem certas coisas que você fala com o seu pai. Você fala com a sua mãe, mas você não fala com seus filhos. Você não pode, tem certas coisas que você tem que prevenir os seus filhos. Tem que cuidar deles. Tem assunto que é de marido e mulher. Então a gente precisa construir relações saudáveis para além do nosso convívio familiar. A não ser que você seja assim muito bem emocionalmente, aí você fica só dentro da sua família. Mas eu acho bem estranho essa gente que só fica dentro da sua própria família, que só confia na sua própria família e não tem relações externas, não tem relações de amizade, não tem pessoas que dão uma visão do lado de fora. Fala assim, e o que acontece? Vamos falar sobre coisas de homem, vamos falar sobre coisas de mulher. Então tem tetos, a gente precisa de amigos. E amigos você sabe que são poucos, né? São poucos. Nós temos muitas relações, muitas. A gente consegue conviver com muita gente. Mas a amizade para compartilhar a alma é pouca gente. E dentro de cada um dando a sua individualidade, a sua privacidade, a sua intimidade para cada pessoa. Para cada pessoa. Exige sabedoria de todos nós, né? Essa parábola aqui é uma denúncia para a solidão, hein, pessoal? Diante de todas as perspectivas que a gente pode ter, uma delas é essa, não ficar sozinho. E isso é revolucionário, né? É revolucionário, porque a gente gosta de ficar sozinho, né? Ficar com pessoas dá problema, né? Dá atrito, né? Nem todo mundo é legal assim, que nem a gente é legal, né? Segundo a nossa perspectiva, né? A gente fala, não, eu que sou legal. As outras pessoas são chatas, né? Às vezes você que é o chato, hein? Tome cuidado aí. Mas a gente não foi feito para ficar sozinho. E a gente sabe disso desde o Gênesis já. Desde o Gênesis a gente sabe que a gente não foi feito para ficar sozinho. Que esse não é o nosso lugar. Quando Deus fez tudo, né? Eu fico imaginando assim, isso aí é grifo meu, hein? Não vai achar que eu tô... Eu fico imaginando Deus criando todas as coisas e aí vem aquele refrão do Gênesis, né? E viu Deus que era tudo bom, e tudo era bom, e tudo que Deus criou era bom. E aí ele fez o homem, fez os animais, fez a natureza, fez tudo e viu Deus que era tudo bom. Aí o Adão falou assim... tá bom, mas tá faltando alguma coisa. Tem alguém aí, entendeu? Tô numa paz. Não, tá faltando alguém. Eu preciso de alguém que me entenda. Eu preciso de alguém que pensa como eu penso, entendeu? Tá faltando alguma coisa, porque eu me sinto sozinho. E aí talvez Deus, né, devia ter ficado chateado. Ele falou, como assim? Você tá sozinho? Eu tô aqui. Eu fiz os animais, eu fiz tudo que você precisa. Ele fala, mas eu tô sozinho, não tem quem me entenda. Tem um senhor que está aí acima de mim, o senhor sabe todas as coisas. Tem uns animais aqui que estão abaixo de mim, mas eles não entendem minhas coisas. Eu preciso de alguém que me entenda. Preciso de alguém. E aí você sabe muito bem que Deus então fez a Eva. Se você quer ler o Gênesis como essa figura
literal de onde nós estamos numa construção de matrimônio, que Deus uniu homem e mulher e agora ninguém separe. Uma figura linda, maravilhosa, viu? Se você gosta de ler o Gênesis dessa forma literal, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas eu lembro você que Adão e Eva no Gênesis representam humanidade. Não é homem e mulher apenas, é humanidade, porque tem gente que vive sem marido. Tem gente que vive sem esposa, tem gente que vive sem filho, tem gente que vive sem pai, mas a gente não vive sem relacionamentos. A gente não vive sem relacionamentos de amizade, sem relações saudáveis. E a gente precisa, porque a gente não foi feito para ficar sozinho. Esse não é o nosso lugar. A sua vida importa. E importa tanto que importa para outra pessoa também.